Para compor o presente painel, cuja temática é Direitos Sociais no Marco Constitucional, teremos como conferencista a professora doutora Flávia Piauvesan, que é professora da PUC São Paulo e membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Teremos também como debatedor, né, o colega Guilherme Ludwig, que também é juiz do trabalho, professor universitário, vice-presidente da Matra 7, ou da Matra 5, né? Bahia. O currículo da professora, eu vou resumir, né? A professora Flávia Piauvesan atua no campo temático dos direitos humanos, do direito constitucional, direito internacional, por demais conhecida, né? Com suas obras, com a atuação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde atua tanto na graduação como na pós-graduação. Ela é professora em Direito Constitucional, doutora em Direito Constitucional e Direitos Humanos pela PUC São Paulo, professora dos programas de graduação e pós-graduação da PUC São Paulo, professora visitante do Centro David Rockefeller para Estudos Latino-Americanos da Universidade de Harvard, membro visitante do Programa de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard, membro visitante do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford, pesquisadora, membro do George Foster da Fundação Humboldt do Instituto Max Planck Heidelberg, de 2009 a 2014, membro do Grupo de Trabalho da OEA para monitoramento do Protocolo de San Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, eleita para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, atualmente é vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Na verdade, o currículo da professora Flávia Piauvesan é um currículo extenso, rico, por demais conhecido, como mencionei, né? E realmente engrandece e nos traz grande alegria para compor um evento, não é? E discorrer sobre a temática alusiva aos direitos sociais no marco constitucional. Seja bem-vinda, professora doutora Flávia Piauvesan, é uma alegria recebê-la e estamos ávidos aqui para ouvi-la, não é? Já que se enfrenta no nosso país e no mundo, não é? uma certa dificuldade no que toca à vivência que estamos obrigados a conviver no presente momento. Isso afeta todas as searas do conhecimento humano, principalmente relacionado à área dos direitos humanos, direito internacional. Com a palavra, professora, por gentileza. Muito obrigada, nosso presidente de mesa, doutor Paulo Regis, pela generosidade da sua acolhida. Um bom dia a todos e a todas. Queria expressar minha profunda gratidão pela honra de participar dessas jornadas nacionais da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Agradecer de forma muito carinhosa a minha querida amiga, a doutora Tereza Narras, que fez o primeiro convite. Também agradecer ao presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, doutor Alexandre. Dizer que é uma honra, doutor Guilherme, estar uma vez mais, estivemos juntos, estávamos lembrando, há 15 anos atrás, também, no evento da OIT em Salvador, doutor Marcelo e todos aqueles e aquelas que compartilham deste debate. Eu expresso, portanto, 3 sentimentos de profunda gratidão, de reconhecimento por todo o trabalho heróico da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu sou realmente admiradora do Poder Judiciário, porque creio que não há Estado de Direito sem Poder Judiciário independente, sem que a força do direito possa prevalecer em detrimento do direito da força. E o Poder Judiciário é realmente a instituição que permite o trunfo dos direitos. E com isso, então, gostaria de enfrentar o tema de hoje, direitos sociais no marco constitucional. O farei à luz da perspectiva multinível, porque tenho entendido sempre que é fundamental tecer diálogos e pontes entre o direito interno e o direito internacional. Portanto, falar na proteção de direitos humanos hoje, ou tratar da proteção de direitos sociais hoje, é tratar das esferas global, regional e local, como esferas permeáveis aos diálogos, às incidências, às interações, aos impactos mútuos e recíprocos
tendo sempre como foco o princípio da dignidade humana, que é o ponto de partida e de chegada de qualquer hermenêutica jurídica. Portanto, esta é a centralidade. Eu também, tal como o nosso presidente, doutor Paulo, presto aqui a minha solidariedade, a minha empatia a todas as vítimas. Já chegamos aqui a quase 400 mil mortos. Boa parte dessas mortes seria, no meu entendimento, estou convencida, teria sido evitável. E como lembra Marta Nussbaum, quando nós nos reconhecemos na dor do outro, esta dor é um componente fundamental que nos impulsiona a transformação de realidades e que nos humaniza profundamente. E esse é o trabalho que eu tenho a honra também de exercer na Comissão Interamericana, hoje na sua vice-presidência. O nosso trabalho com a dor humana, com o sofrimento humano, seja aí da violação de direitos sociais, da tortura, racismo, sexismo, violência contra a mulher, e o desafio é como exercer esse mandato transformador, como permitir não só a escutativa desta dor e desse sofrimento, mas permitir que o direito faça alguma diferença e possa resguardar vidas, possa salvar vidas, possa resguardar a dignidade humana. E eu começo com matéria publicada hoje e ontem nos nossos jornais. Um deles é um artigo que saiu hoje na Folha de São Paulo sobre pandemia da insegurança alimentar, escrito por professores do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Berlim. Já estive lá por 2 vezes também em conferência, e aqui o primeiro parágrafo é realmente assustador, como o país que saiu do mapa da fome da ONU em 2014, apresenta 59% dos domicílios em insegurança alimentar em 2020. Este é o resultado da pesquisa Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil. Aqui se aclara que insegurança alimentar é quando a redução ou incerteza quanto ao acesso regular dos alimentos, em quantidade e condições, quantidade e qualidade adequadas. Sua expressão mais grave se configura em uma experiência de fome, situação vivida por 15% dos domicílios brasileiros, e os dados atualizados apontam 19 milhões de brasileiros passando fome, e isso me faz aqui dialogar com o mandado de junção 7.300, que foi julgado pelo Supremo antes de ontem. Os jornais ontem apresentavam essa decisão, quando o Supremo decide que o governo federal terá que implementar, a partir de 2022, um programa de renda básica nacional. Isso em razão de todas as desigualdades que se viram acentuadas no marco da pandemia. Então, antes de propriamente tratar direitos sociais, me parece que é fundamental termos o contexto e o quanto a pandemia agravou, exacerbou, acentuou os desafios estruturais da nossa região. No mandato que eu tenho a honra de servir, nós monitoramos, protegemos e promovemos direitos humanos em 35 países do hemisfério: América do Norte, Central, Caribe e América do Sul. E o que nós podemos perceber por todos os indicadores, nesse trabalho diário de monitoramento, é que a América Latina apresenta a maior desigualdade do mundo e que essa desigualdade se vê ainda agudizada. Hoje, 30% da população vive na pobreza, 11% na pobreza extrema. Temos projeções da CEPAL que esse número chegará a 35% vivendo na pobreza, 25% da população sem acesso à água potável, 53% no trabalho informal. Eu sou relatora para a Bolívia, e lá, por exemplo, 70% vive do trabalho informal, que alcança, sobretudo, jovens e mulheres. Sabemos também que esse padrão de exclusão e desigualdade tem um impacto desproporcionalmente lesivo em grupos vulneráveis, em especial povos indígenas e afrodescendentes. Então, na região, todos os indicadores apontam que vivem menos, que sofrem mais, que estudam menos, têm menos acesso à segurança alimentar, menos acesso à saúde, educação, trabalho. Portanto, há um padrão histórico, sistemático e estrutural de discriminação, exclusão e violência que afeta povos indígenas e afrodescendentes na região. Os dados regionais da América Latina apontam que nós temos, em média, 10% de povos indígenas e 25% de povos afrodescendentes.
o que nos chega ao cálculo de 35%, não é, que sofre este padrão de exclusão. Tivemos uma reunião há um mês com Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Ela lembrava: o vírus não é discriminatório, mas o seu impacto, sim, o é. E todos os indicadores também têm a honra, além de ser relatora para a Bolívia, de ser relatora para Estados Unidos, para Jamaica e Panamá. Estados Unidos, por exemplo, a população afrodescendente tem um grau de letalidade 4 vezes maior para com a Covid que a população branca. Então, nós temos esses dados desagregados que permitem aqui expor uma realidade exacerbada no campo da desigualdade. Lembro também que a região da América Latina, o impacto tem sido devastador da pandemia. Lembro que a região tem menos de 8% da população mundial, mas responde por 38% das mortes por Covid no mundo. E, claro, se nós tomamos aí o tema dos dados desagregados, a chamada overlapping discrimination ou interseccionalidade, quando nós somamos critério de gênero, raça, etnia, esses critérios se potencializam, criando ainda maior vulnerabilidade. Lembro que esses dados são da região, mas no Brasil temos um perfil distinto. Aqui nós temos 53% de afrodescendentes, perdemos só para a Nigéria, em termos populacionais afro, e temos 0,4% de indígenas, uma realidade muito diferente de outras regiões. Então, é com base nesse contexto que a pergunta é: qual há de ser a incidência do direito para transformar esse estado de coisas? E eu faria 3 questionamentos. Como compreender os direitos sociais sob a perspectiva dos direitos humanos, sob a perspectiva contemporânea de direitos humanos, qual é o alcance da proteção internacional dos direitos sociais e qual é o alcance da proteção constitucional de direitos sociais, que vamos ver, há um diálogo harmônico, há uma sintonia entre a ordem constitucional e a ordem internacional. Lembro que os direitos humanos são processos normativos, culturais, sociais, políticos, econômicos, que abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, nascem quando podem e devem nascer. Temos hoje, com a pandemia, novos temas, como acesso à internet como um direito humano, o que isso impacta também no direito à educação. No Brasil, temos 70% da população online, 30% offline, não é a realidade da região. Tomarmos aí o Triângulo Norte, Guatemala, El Salvador e Honduras, o quadro é oposto, 30% online, 70% offline. Isso impacta o quê? O acesso à educação de crianças, e tem sempre o chamado, não é, a discriminação digital, que afeta mulheres e também afrodescendentes e povos indígenas. Então, surgem novos temas, como direito à água potável como direito humano, e a voz dos direitos sociais, aí eu aplaudo essa iniciativa, se torna cada vez mais potente, mais necessária, com esta ambição igualitária, pautada pelo valor da dignidade, igualdade e solidariedade. E isso, eu diria, remonta à Declaração Universal de 48, que foi resposta à barbárie totalitária, traz um novo olhar a respeito de direitos humanos, alicerçado na universalidade, indivisibilidade, interdependência, interrelação de direitos humanos. Portanto, para a Declaração Universal de Direitos Humanos, tão importante quanto ter preservado a liberdade de expressão, de religião, é ter assegurado o direito ao trabalho, à saúde, à educação. Os direitos estão em pé de igualdade em grau de relevância. Não há hierarquia entre eles. E esses direitos dialogam, formando esta unidade de sentido, essa visão integral dos direitos humanos. E, por isso, após a declaração, temos toda a arquitetura protetiva internacional no âmbito global, regional e também fomentada no âmbito local, e sempre o princípio que move esses diálogos é o princípio da primazia da pessoa, o princípio pró persona, prevalece a norma mais protetiva, mais favorável à pessoa humana. E com isso, então, nós temos esta visão. Não há direitos humanos sem que os direitos sociais sejam devidamente assegurados. Os direitos sociais compõem estruturalmente a concepção de direitos humanos. E isso se vê refletido, inclusive, na nossa Constituição,
quando pela primeira vez, ao abrir o título pertinente aos direitos e garantias fundamentais, inclui de forma explícita o artigo 6º, direitos sociais e os demais, ou seja, aos direitos sociais é conferido o regime de fundamentalidade. Não há direitos fundamentais sem que os direitos sociais sejam devidamente assegurados. E com isso eu passo à segunda pergunta. Tendo em vista, não é, essa construção dos direitos sociais no âmbito desta visão, desta racionalidade a respeito dos direitos humanos, né, direitos universais, interdependentes, interrelacionados, indivisíveis, que tem como vetor e fundamento ético a dignidade humana, qual é o alcance da proteção internacional dos direitos sociais? Eu lembro aqui que, após a declaração, dezenas de tratados foram adotados, seja no âmbito da ONU, seja no âmbito regional, interamericano, europeu e africano. Hoje temos o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 2020, contemplava aqui 171 Estados-partes. Esses 171 Estados-partes endossam que os direitos sociais merecem respeito, consideração, não são mera caridade, compaixão, generosidade estatal, e ali está o direito ao trabalho, a justa remuneração, o direito a formar e filiar-se a sindicatos, o direito à educação, à moradia, à previdência. No que se refere, sobretudo, ao direito ao trabalho, aqui se destaca o direito a condições de trabalho justas e favoráveis, o que permite, aí, o que demanda remuneração que assegure uma vida digna, condição de trabalho segura e higiênica, igual oportunidade no trabalho, descanso, lazer, férias e direitos sindicais. Então, eu lembro que o Pacto Internacional juridiciza a Declaração Universal, que no seu artigo 23 também estabelece como direito humano universal o direito ao trabalho, a condições justas e favoráveis, a proteção em face do desemprego, o direito a uma remuneração justa e satisfatória, e lembra a própria OIT, que nascia já em 19, antes mesmo da ONU, como resposta ao flagelo da Primeira Guerra Mundial, promovendo, portanto, parâmetros internacionais referentes às condições de trabalho e bem-estar e trazendo toda a linguagem de deveres estatais e direitos aos indivíduos. Esta é a racionalidade que move o nosso mandato nos organismos internacionais, seja na OEA, na Comissão Interamericana, na Corte, na OIT, na ONU. Toda a racionalidade é essa. Se há direito a um trabalho digno, a um trabalho decente, esse direito, por consequência, invoca deveres estatais, obrigações jurídico vinculantes no âmbito internacional. Portanto, lembro que também no âmbito do sistema interamericano foi adotado o Protocolo de São Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, prevendo também o direito ao trabalho e, de forma pormenorizada, todos os componentes do direito ao trabalho digno e decente. Eu tive a honra de integrar o grupo de trabalho que monitorava esse protocolo, trabalhávamos com uma ferramenta de indicadores técnicos científicos para monitorar a progressividade de direitos sociais, lembrando que os direitos sociais devem observar sempre o chamado Minimum Core Obligation, ou seja, um núcleo duro essencial de cada direito social, que demanda acessibilidade do direito, disponibilidade, adequação, qualidade, aceitabilidade cultural. Um outro princípio que cada vez mais inspira a jurisprudência do Supremo é o da aplicação progressiva de direitos sociais, do qual decorrem duas consequências jurídicas, seja a proibição ao retrocesso social, seja a proibição da inação estatal continuada. Também temos o princípio da inversão do ônus probatório, cabe ao Estado comprovar que todas as medidas concretas, deliberadas, foram utilizadas para a progressividade desses direitos, e ainda o princípio da participação, accountability e transparência. Portanto, é fundamental, Canotilho já nos ensina, o professor Canotilho, o quanto aí o componente democrático é uma dimensão intrínseca de todos os direitos fundamentais. Então, queremos direito à saúde, educação, trabalho, mas com políticas públicas que sejam ancoradas na transparência, na accountability, prestação de contas, direito à informação, dentre outros pontos. Também trago aqui toda a visão da própria OIT sobre trabalho decente,
como um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem qualquer discriminação. Penso que meu tempo já está reduzido. Já terminou? Não. Não. Então, e aqui eu só... Então, aqui nós temos os eixos do trabalho decente, da agenda, seja um trabalho de qualidade para homens e mulheres, sem qualquer discriminação, seja a extensão da proteção social, o diálogo social e a declaração dos direitos e princípios fundamentais do trabalho da OIT, adotado em 98, que envolve liberdade de associação, eliminação do trabalho forçado, abolição do trabalho infantil, eliminação da discriminação no emprego, dentre outros. Então, vejam, tudo isso, lido sob a lente jurídica, que é a que nos importa nesse momento, tudo isso demanda que o direito, não é, que o trabalho, ou seja, o direito ao trabalho que é protegido internacionalmente, constitucionalmente, é o direito ao trabalho decente, que envolve o respeito à integridade física e moral e mental dos trabalhadores e os deveres estatais da obrigação de respeitar esses direitos, ou seja, o Estado não pode violar, a obrigação de proteger, evitando que terceiros violem, e aí temos toda a agenda Empresas de Direitos Humanos, lançamos na comissão um relatório, em novembro de 2019, sobre estándares interamericanos nessa matéria, e a obrigação de fulfill, de implementar todas as medidas visando a implementação justamente a implementação do direito ao trabalho. O que eu gostaria de compartilhar, fechando aqui este ponto, no meu trabalho diário, o que nós vemos cada vez mais no âmbito da pandemia, temos aí uma maior informalidade, temos um trabalho cada vez mais precário, esse processo de informalização alcança de forma desproporcional mulheres e jovens na nossa região, e ainda nós temos aí a questão étnica, a questão da etnização da pobreza. Temos cada vez mais casos envolvendo combate à discriminação por gênero, raça, etnia. O drama do trabalho escravo, eu tive a honra de presidir no Brasil por 1 ano e 8 meses a CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que inclusive nasceu por parte de uma litigância estratégica no âmbito da Comissão Interamericana, o caso José Pereira, de um trabalhador que se encontrava nessa situação, que gerou uma solução amistosa com o Brasil, entre os peticionários do Brasil, mediada pela comissão, e a comissão instou o Brasil a proteger o trabalho decente, o trabalho digno, e a combater o trabalho escravo por meio de um reforço da sua institucionalidade, por meio, inclusive, de políticas públicas. Então, temos o tema do trabalho escravo hoje, também na agenda, tema do trabalho infantil, a evasão escolar. Então, nós vemos aí que violar o direito à educação, ou seja, não assegurar o direito à educação hoje, na América Latina, se torna a porta para a evasão escolar, que, por sua vez, tem impacto no trabalho infantil. E temos, com relação a nós, mulheres, todo o tema do trabalho de cuidado. Quem cuida de quem nas sociedades contemporâneas, em geral, quem cuida dos enfermos, das pessoas com deficiência, das pessoas idosas, das crianças, em geral, há uma carga desproporcional nas mulheres. Então, também, este é um tema que tem demandado a nossa atenção. E eu encerro com a última pergunta, e qual é o alcance da proteção constitucional no que se refere aos direitos sociais? Eu lembro que a Constituição está totalmente afinada com esses parâmetros protetivos internacionais, ou seja, a Constituição acolhe a concepção integral de direitos humanos, tanto é que no seu título 2º, quando protege direitos e garantias fundamentais, lá estão direitos civis, políticos, nacionalidade e os direitos sociais. Eu devo aqui convidá-los à leitura do artigo 6º, a Constituição, assim, consagra os direitos sociais à educação, saúde, trabalho, moradia, dentre outros, como direitos fundamentais. Lembro que, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, ao princípio da aplicabilidade imediata, nós temos que ter olhos que otimizem, que potencializem a força normativa da Constituição quando se trata de direitos. Lembro que os direitos estão petrificados pelo artigo 60, parágrafo 4º, e lembro ainda que cada vez mais temos
eu diria, desde a DPF 45, julgada em 2004, o Supremo tem, vamos dizer, tem consolidado esta posição de que cabe ao Poder Judiciário assegurar a intangibilidade do núcleo do mínimo existencial. Portanto, há uma dimensão política da jurisdição constitucional que confere ao STF a responsabilidade de tornar efetivos os direitos sociais na voz do nosso querido e tão saudoso decano, ministro Celso de Mello. Então, temos aí o Supremo cada vez mais exercendo o controle jurisdicional de políticas públicas. Não cabe ao judiciário formular políticas, mas cabe sim ao judiciário monitorar, fiscalizar à luz dos parâmetros constitucionais. Cada vez mais também a cláusula aqui da reserva do possível tem sido afastada quando o que está em jogo é o mínimo existencial e o princípio da dignidade humana. Então, eu encerraria com este convite, que nós possamos, cada qual de nós, exercer esse mandato transformador que o direito requer, e que possamos realizar o Estado democrático de direito constitucional e convencional, aquele que tem por parâmetro a Constituição, mas também toda a arquitetura protetiva internacional. E lembro, finalmente, Habermas, para quem os direitos humanos simboliza essa utopia realista, que nos convida à construção de sociedades mais justas, mais solidárias e igualitárias. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Flávia. Vamos passar a palavra ao palestrante, Guilherme Ludwig, para que possamos depois responder algumas perguntas, se o tempo nos der essa oportunidade, não é? E fomentar um pouco o debate. O palestrante é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor de Direito e Processo do Trabalho na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, juiz do trabalho do TRT da 5ª Região, titular da cadeira 62 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, autor de livros e artigos jurídicos e atual vice-presidente da Matra 5. Por gentileza, doutor Guilherme. Muito obrigado, meu caro confrade, doutor Paulo Regis, por essa apresentação. Eu gostaria também de agradecer ao presidente ministro Agra e aos confrades Guilherme Feliciano e Teresa Narras por esse honroso convite para participar desse evento, né? Um evento muito importante, uma contribuição muito significativa de se pensar o Brasil neste momento, né? E é algo que sim incumbe à nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então é uma grande honra participar desse evento. Me solidarizo também às vítimas da pandemia. Eu acho que realmente, como disse a professora Flávia, é um momento de externalizarmos o nosso sentimento de empatia, né, para compreendermos melhor esse fenômeno e podermos nos posicionar. E, por fim, digo que é uma imensa honra e também uma grande responsabilidade debater com a doutora Flávia Piovesana, especialmente depois de uma fala tão lúcida, tão completa, tão rica de conhecimentos, fruto, inclusive, de sua experiência agora na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, para mim é realmente uma grande responsabilidade, um trabalho árduo, diria até. Mas eu vou tentar aqui trazer alguns aportes dentro da função do debate para suscitar, né, um diálogo possível. E eu diria, inicialmente, né, lógico, a partir da fala da professora Flávia, que essa ideia da constitucionalização dos direitos sociais, neste momento e nesse cenário pandêmico, imprescinde de uma observância, de uma lição que eu recolho lá do professor Calmon de Passos. Certo dia, há uns anos atrás, eu recuperei um texto, um artigo que ele publicou, e ele falava da questão de que, para além das garantias negativas, havia necessidade de atitudes positivas do Estado. Assim como se limitava antes o poder político
nos direitos de primeira dimensão, primeira geração, era necessário agora limitar também o poder econômico, né? E daí surge a necessidade dos direitos sociais, e eu diria também, acompanhando a professora Flávia, a fundamentabilidade desses direitos sociais, né? A importância de pôr a salvo do legislador infraconstitucional determinadas regras, determinados valores que tragam essa possibilidade de conferir a cada indivíduo, às categorias em si, a ideia de isonomia material. Eu acho que o grande foco dos direitos sociais passa por essa ideia de isonomia material. E, especificamente, em relação ao futuro do direito do trabalho, o papel da constitucionalização dos direitos sociais assume uma relevância muito importante. E nós vivemos nessa quadra de hoje uma interseção de dois cenários conjunturais que afetam especificamente o direito do trabalho. A passagem da terceira para a quarta revolução industrial de um lado e, concorrentemente, a pandemia Covid-19. Então, nós podemos observar uma conjuntura mediata e uma conjuntura imediata. Na conjuntura imediata, nós teríamos esse ambiente de grandes transformações no mundo do trabalho, que afeta diretamente os direitos sociais nessa perspectiva. Nós estamos aqui numa fase de transição entre a terceira e a quarta revolução industrial. A terceira revolução industrial, a partir da crise dos anos 70, com a queda dos lucros e da saturação da produção, a necessidade da reformulação de um modelo de produção, né? Nós tínhamos ali um modelo fluido, basicamente com três características que impactavam o mundo do trabalho: a dispersão geográfica da produção, né? O fenômeno da globalização, a descentralização da produção, o fenômeno da terceirização, que não deixava de ser a reprodução da ideia do Estado mínimo no próprio sistema de produção, né? E a financiarização da economia. Agora, o que é que facilitava, o que é que permitia esse tipo de transformação? Era justamente o impacto do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e da informática, né? E propiciava, assim, uma flexibilização que permitiria a empresa se ajustar ao mercado. O mercado estava expandindo, a empresa expandia. O mercado estava em retração, a empresa se enxugava. E, com isso, a ideia do enxugamento dos estoques, do enxugamento da mão de obra, né? E a adoção no âmbito da relação de trabalho, do sistema produtivo, do próprio toyotismo, né? Os círculos de controle de qualidade, a cultura dos colaboradores, né? Nossa suposta participação no processo. E este era o cenário da terceira revolução, né? Que já era um cenário que atacava os direitos sociais constitucionalmente estabelecidos, já atacava, né? Já põe em xeque esses direitos sociais. E chegamos à quarta revolução, que potencializa esse efeito, né? Com a redução drástica dos custos da transação e que gera, em um primeiro momento, e isso não são palavras minhas, são palavras do Klaus Schwab, um efeito destrutivo relacionado ao desemprego, né? Exatamente por conta dessa redução dos custos da transação e da necessidade da realocação de mão de obras, porque, em função desses empregos que são eliminados, os trabalhadores precisam se realocar. Por outro lado, apontam também, pelo lado mais otimista, um efeito capitalizador, né? Uma demanda por novos bens e serviços, a criação eventual de novas empresas e profissões, mas até que ponto haverá uma compensação, haverá um acerto de conta entre o efeito destrutivo e o efeito capitalizador, né? E quanto isso impacta os direitos sociais trabalhistas constitucionalmente garantidos. Parece que essa redução ainda maior dos custos da transação gera o fenômeno da balcanização do mercado, né? Esse contato imediato entre demandante e provedor. Aqui o provedor não mais uma empresa, mas uma pessoa individual autônoma, né? Serviço por demanda, trabalho por demanda, ao custo de uma legislação trabalhista menos protetora, de um leilão pelo menor preço e pelo menor serviço, de uma concorrência prejudicada entre as empresas tradicionais, do desvirtuamento da ideia de economia de compartilhamento, né? Nós temos, então, a elevação da terceirização, que já é reconhecida ampla pelo Supremo Tribunal Federal hoje, né? Nós temos o cenário da atividade meio, da atividade fim, como plenamente lícitos, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e que nos vincula, né? Então, a elevação dessa terceirização a um outro patamar, né? Através da subordinação algorítmica, o crowdsourcing, né?
E isso tudo gera uma nova divisão internacional do trabalho. O professor Ricardo Antunes bem sustenta isso, né, em 3 níveis. Um andar de cima, com um trabalho ultra qualificado, uma maior intelectualização do trabalho a partir dos ramos de grande impacto tecnológico, informacional e digital. O andar ao centro, onde estão aqueles trabalhadores qualificados, mas cujo posto de trabalho pode desaparecer, sim, conforme alterações temporais e espaciais das próprias plantas produtivas. E, por fim, e esse aqui é o ponto que nos interessa principalmente nessa abordagem, especialmente dentro dessa perspectiva de desenvolvermos a empatia para a compreensão do fenômeno, os andares de baixo, o andar de baixo, o andar da informalização da força de trabalho, da precarização da classe trabalhadora e, por consequência, dos direitos trabalhistas, o desemprego, todos estruturais. Né? Então, temos com isso aqui um enxugamento da porosidade do tempo de trabalho, seja pela manifestação do contrato intermitente, seja pelo trabalho nas plataformas, e o próprio desemprego, acelerando a queda da renda, até porque engrossa o exército de reserva, isso em escala global. E aí surge, né, dentro da visão do Guy Studding, o precariado, né? Aquelas pessoas desprovidas das 7 garantias relacionadas ao trabalho. A garantia de mercado de trabalho, que significa uma garantia de oportunidades no trabalho. A garantia do vínculo de emprego, que é a própria proteção contra a dispensa sem justa causa ou arbitrária, como nos garante a nossa Constituição Federal, ainda não implementada por lei complementar. A segurança no emprego, como a capacidade e a geração de oportunidades para a própria manutenção do emprego dentro do ambiente. Né? A segurança no trabalho, a 4ª garantia, a proteção contra os acidentes de trabalho e todo tipo de violações às normas de saúde e segurança. A garantia de reprodução da habilidade de trabalhar como fruto da necessidade de uma capacitação frequente dos trabalhadores. A garantia de segurança de renda, como a garantia de uma renda adequada e estável para todos os trabalhadores. E, por fim, a 7ª garantia, a garantia de representação, ou seja, os trabalhadores terem o acesso a possuir uma voz coletiva que os represente e que possa, a partir de uma perspectiva de igualdade de armas, discutir a melhoria das condições sociais. Então, esse precariado, essa nova classe que se forma, que já não pode mais ser identificada propriamente como uma classe trabalhadora ou como o proletariado, ele gera uma maior pressão sobre os próprios serviços públicos, podendo até colapsar, né, o sistema público que garante os direitos sociais. É claro, porque sem renda, sem dignidade no trabalho, é óbvio, né, que há uma maior demanda sobre a saúde pública, né, sobre todo o sistema público que garante esse patamar de direitos estabelecidos no artigo 6º, já citado pela professora Flávia. E no direito do trabalho, a consequência total dessa precarização das relações é o surgimento de uma nova classe trabalhadora, por outro lado, ampla, heterogênea, complexa, fragmentada, quando comparada à do século XIX, né? Com uma dificuldade tremenda de diálogo e de percepção da sua própria consciência coletiva, com a pulverização de sua representação, com a redução do poder de negociação e de mobilização. Esse é o cenário da conjuntura imediata. E na conjuntura atual, que é a pandemia, né, nós temos o estado de calamidade pública, né, a necessidade de medidas de isolamento como política pública de saúde para conter a disseminação do vírus e, por consequência, a necessidade de afastamento dos trabalhadores do ambiente de trabalho em atividades não essenciais e a ausência de consumidores de bens e serviços nas empresas, né? Agora, qual é o reflexo inverso desse cenário imediato? O Estado social faz-se cada vez mais necessário. A implementação dos direitos humanos e dos direitos sociais faz-se cada vez mais necessário, contra tudo e contra a vontade de todos que não querem que isso aconteça, né? Então, medidas governamentais passam a ser necessariamente adotadas para garantir a sobrevivência dos trabalhadores
e dos indivíduos sem posto de trabalho e sem possibilidade de trabalhar, e também das empresas sem consumo e sem condições de funcionamento. Então, é o Estado social se impondo na medida em que esse cenário imediato da pandemia o torna imprescindível. Ou o Estado entra, ou a sociedade entra em colapso. Os direitos sociais se impõem de qualquer jeito. Então, é o momento, sim, agora, de ressignificar os direitos sociais constitucionalmente garantidos. Este é o momento, porque a realidade os impõe a todos nós, à sociedade, ao Estado, à iniciativa privada, ao setor público. Então, com isso, eu encerro a minha contribuição nessa manhã de hoje e deixo a palavra com o nosso presidente, Paulo Régis. Muito obrigado, professor Guilherme. É muito prazeroso ouvi-los, professora Flávia, professor Guilherme, discorrendo sobre as consequências da Covid-19, do coronavírus, nas relações sociais, econômicas, humanas. Eu coloco a seguinte questão. Estamos no segundo ano de pandemia, na segunda onda do coronavírus, trazendo como consequência o empobrecimento da classe trabalhadora, o desemprego, o trabalho informal, a perda de renda dos trabalhadores formalizados, já que há uma possibilidade da redução da jornada ou a redução do salário. Então, para os formalizados também, uma perda de renda considerável, Tudo isso tem afetado, ou penso que tem afetado, a base principiológica do direito laboral. E aí eu coloco a questão, e evidentemente coloco em xeque o princípio protetor, que é aquele que identifica e distingue o direito laboral e o torna distinto das demais searas de conhecimento jurídico. Eu pergunto, o princípio protetor deve ser minimizado ou suavizado em períodos pandêmicos? Coloco a questão para a professora Flávia, inicialmente, depois o professor Guilherme. Muito obrigada, presidente, doutor Paulo. Queria dizer também que muito aprendi com a excelente participação do doutor Guilherme, e eu entendo, eu compartilho da mesma visão do doutor Guilherme. Mais do que nunca, nós precisamos de políticas sociais presentes, consistentes, transformadoras. Eu tenho para mim que haverá um mundo pré-Covid e pós-Covid. O secretário-geral da ONU, Angela Merkel e outros tantos, até dizem, olha, talvez a Segunda Guerra Mundial tenha sido um outro evento da humanidade com essa proporção, com essa dimensão, porque a pandemia tem um impacto multidimensional. Afeta todas as áreas, desde a vida pessoal, vida laboral, geopolítica internacional. Então, haverá um mundo pré e pós. E é um momento de transformação. Eu creio que as crises devem ser momentos, e essas crises e essa situação tão, eu diria, dolorosa, de profundo sofrimento, é um momento de nós repensarmos qual há de ser a resposta. Mas eu entendo que o tema da solidariedade, de um novo pacto, diante de todas as transformações que o doutor Guilherme trouxe, inclusive, aí lembrando o professor Calmon, ou seja, se os direitos civis impõem limites ao arbítrio estatal, os direitos sociais também buscam promover a justiça, combater as desigualdades. Isso não será algo da natureza dos mercados, não, a regulação é feita por políticas públicas. Então, eu creio que este é um momento fundamental, é um momento em que nós temos que ter, sim, medidas audaciosas. Veja, o Brasil tanto defendia, eu estava lembrando com os alunos, até ontem, eu fui colunista do jornal Globo por 3, 4 anos e publicava mensalmente artigos sobre direitos humanos, e um deles, em 2016, janeiro, foi com, então, o senador Suplicy sobre o tema da renda mínima. 2016 era algo visionário. Eis que, então, há transformações. O Supremo demanda e acolhe parcialmente o mandato de junção, como eu mencionei, para determinar a renda mínima.
Então, eu acho que é esse o momento que nós temos de reinvenção, de transformação, dar respostas com base na solidariedade, na inventividade, na criatividade. E também aqui faço um apelo, o quão importante, eu creio, é a cooperação internacional e o direito comparado. Eu digo isso porque isso é muito enriquecedor, o meu trabalho necessariamente é algo que eu sempre prezei, mas esse é o meu cotidiano, sempre ter a lente para 35 realidades. Quais são as best practices, o que funcionou, o que não funcionou. Então, eu creio que esse é o momento que nós estamos, de termos a mente aberta, com inventividade, criatividade, com a presença cada vez mais de políticas públicas, com o reposicionamento das empresas, inclusive. A ADES tem um compromisso, hoje das 100 maiores economias mundiais, 69 são multinacionais, 31 são estados. Temos os princípios vetores, os guiding principles da ONU, on Business and Human Rights, temos estándares interamericanos, mas é o momento de uma repactuação. Assim vejo, e os direitos sociais justamente têm como motor, têm como fundamento a solidariedade, a dignidade humana e a igualdade. Então, vivemos um momentum, como diz a doutrina, e um momento que nos impõe responsabilidades e justamente a possibilidade de reinvenção. É assim que vejo. Então, eu entendo que medidas compensatórias, princípios protetivos, são mais do que nunca necessários. Agora, diagnósticos precisos são fundamentais também. Porque se nós não tivermos diagnósticos precisos, inclusive com dados desagregados, temos que lutar por políticas públicas que incorporem o paradigma dos direitos humanos e que tenham uma incidência acertada. Então, acho que esse é o grande desafio. Muito obrigada. Professor Guilherme. Da minha parte, além de concordar, né, com tudo quanto dito pela professora Flávia, reforço também que cada vez mais é necessário estender, ao contrário de um movimento que às vezes se verifica em parte da doutrina, em parte do pensamento jurídico, eu penso que cada vez mais é necessário reforçar a tutela do trabalhador. Né? Esse cenário ele demonstra muito bem que a fragilidade desses trabalhadores vem numa crescente, né? Vem numa crescente. Daí a necessidade de se garantir essa tutela. E esse princípio da proteção, o nosso princípio da proteção, o nosso princípio basilar do direito do trabalho, ele deve estar sempre, né, como um vetor da formação da norma, né, no âmbito legislativo, da interpretação da norma no âmbito jurisdicional e também no âmbito da aplicação. Então, eu penso que é mais do que nunca necessário. Talvez agora seja a hora de realmente se confrontar qual é a necessidade de uma tutela, porque é um momento de maior exposição da classe trabalhadora às consequências econômicas de uma crise. Porque essa crise, como a professora bem destacou, é comparável, né, por muitos, a um estado de guerra, efetivamente. Né? Não que haja a troca de tiros, como numa guerra, mas os efeitos concretos que essa pandemia pode gerar para a economia, para a sociedade, para as vidas, para a cultura, né, de um modo geral, da sociedade, são equivalentes, né, são grandes transformações. Estamos passando por um período realmente de grandes transformações. E nesse momento é que a proteção se faz mais necessária, não em outros. Muito bem. Presidente, se me permite uma notinha só nessa linha, na comissão nós trabalhamos muito com este enfoque. Quanto maior o grau de vulnerabilidade, a consequência jurídica é um dever reforçado de proteção. Maior a vulnerabilidade, maior a precariedade, aí é que se justifica e se demanda um dever reforçado de proteção estatal. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, professora. Foi uma honra, satisfação, alegria compartilhar essa manhã, aprender, né, durante a exposição e cumprindo rigorosamente o tempo. Agradecer também ao professor Guilherme, cumprindo rigorosamente o tempo. Vamos passar a palavra ao acadêmico Aimar Machado, que presidirá a mesa com a temática Inclusão Digital
e desenvolvimento econômico e social.